Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Para quem eu não falei também, boa noite, e sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aí essa nossa jornada com Corujão, né, CFC. Projeto esse que é um projeto do meu coração, de fato, né? Não sei se vocês sabem a origem, né, do Corujão e o porquê do Corujão. Mais ou menos em meados de 2017, 2018, eu tinha um preparatório de exame de suficiência presencial em Recife, mas por conta de rotinas, por conta de outras obrigações, eu acabei saindo, né, desse grupo de professores que não era um preparatório meu, desse grupo de professores do exame, e aí veio pandemia, etc. E sempre os alunos, né, de graduação de contábeis estavam lá perguntando, né, por que eu não abria um preparatório, porque eu não poderia ajudá-los em relação a isso. E falando de forma brincando, eu disse, olha, com o meu tempo, só se a gente for fazer um corujão, né? E isso falando como aquele programa, né, que fala, tem lá da Globo, que é o Corujão, para poder passar filmes de madrugada. E aí os alunos brincaram ali, mas achavam que eu estava falando sério, né? Não imaginaram que era brincadeira minha. E aí no semestre seguinte veio a lista, professor, aqui, ó, a gente organizou os alunos que vão participar do Corujão. E aí foi quando a gente iniciou o retorno, né, desse preparatório que acabou se tornando uma mentoria, né? Como foi um pequeno grupo de alunos, a gente não tinha só as aulas tardes da noite, né? Mas também a orientação, trazendo ali um plano de estudo direcionado, porque vocês vão observar o que eu vou falar hoje, muita coisa que tem ali no edital, não que não seja cobrado, mas tem alguns assuntos que se a gente for parar para estudar todo o edital, a gente vai estar ali gastando energia sem tanta necessidade. Quanto que tem outros assuntos que a gente precisa ter um foco em um direcionamento maior e melhor para poder garantir ali uma certa pontuação. Antes da gente iniciar, eu queria saber se todo mundo está me ouvindo bem, o áudio está tranquilo. Gente, qualquer dúvida, a aula está sendo aqui pelo Meet, justamente para, se vocês tiverem dúvida, levantar a mãozinha, eu interrompo aqui, recebo a notificação e a gente vai conversando, tá? Na aula de hoje é basicamente para a gente desmistificar esse exame de suficiência, entender um pouquinho a questão da prova, vou falar alguns tópicos aqui do edital e depois eu já vou direcionar vocês ao que preparar de material para poder estudar, né? E é justamente isso. Eu vou mostrar aqui o histórico dos exames, vou mostrar aqui quais são os assuntos que mais caem, quais são as disciplinas que a gente tem que focar. E aí, mesmo pa, pa, tendo ali menos que 60 dias, né? A prova está prevista para o dia 27 de setembro, dá tempo sim. Eu observei lá no grupo, eu coloquei algumas perguntas para poder entender como é que está o perfil de vocês. Percebi que muita gente ali tem dificuldade em relação a tempo de estudo, tá? E aí, mesmo entendendo essa situação de dificuldade de tempo, eu digo para vocês que a gente precisa, de fato, ter um direcionamento, mas não se matar de estudar ali 3, 4 horas por dia. Eu entendo que se vocês tirarem ali entre 1 hora e 1 hora e meia por dia, dá suficiente para poder a gente conseguir a aprovação. E aí, quando eu falo de 1 hora, 1 hora e meia, olha, eu tenho meia hora no almoço, usa lá as meia hora de almoço. Quando eu estou indo para o trabalho, eu consigo escutar ali algum áudio. Utiliza também esse tempo. Não precisa ser ali 1 hora mergulhada de forma corrida. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês nessa noite, ok? Podemos iniciar. Mandem aí um joinha para eu só poder ficar atento se a gente consegue iniciar ou não. Joia, Renato, Elaine. Beleza, então vamos embora. Né? Olha só, o que é que a gente precisa entender inicialmente em relação ao exame de suficiência? Primeiro, eu acho que a maioria de vocês sabe, não sei, eu vi que tem algumas pessoas que vai fazer pela primeira vez a prova, mas é uma prova
composta de 50 questões objetivas e de múltipla escolha, né? Então, basicamente, essa múltipla escolha, ela tem ali a alternativa A, B, C e D. Então, são 4 alternativas por questão. E aí, para a aprovação, é necessário que o candidato acerte 50% da prova. Ou seja, nós precisamos garantir 25 questões no exame para se ter a aprovação, tá? Conforme alguns anos anteriores, o exame ele está sendo aplicado em 2 edições. Então, essa edição que a gente vai trabalhar, ela é a segunda edição desse ano. Então, se não fizer a inscrição, se não participar dessa edição, só apenas no ano que vem. E a banca atual, né, ela é a FGV. Não sei se todos conhecem também, se já têm experiência com a FGV, mas é uma banca que é muito conhecida por enunciados, diferentemente da banca anterior, que era a Consulplan. Ela tem enunciados baseados em situações problemas. Então, muito difícil que venha uma questão abordando um assunto e perguntando aquele assunto de forma direta, né? A característica da banca é exigir do candidato basicamente a interpretação daquele cenário, e ela sempre bota para vocês, né, como é que vocês vão atuar como contador e como é que vocês vão tratar determinada situação. Então, esse é muito perfil da FGV para o exame de suficiência, né? E nos últimos anos, a reprovação ela costuma ficar ali na faixa dos 70 a 85% dos candidatos presentes na cada edição. Então, em média, ali entre 20% e 25% são os candidatos que são aprovados. Mas aí vocês podem, não querendo causar desespero, tá, em vocês, mas vocês podem perguntar, poxa, então isso é porque as provas são muito difíceis? Olha, eu entendo que não são provas difíceis, tá? As questões em si, mas eu entendo que o contexto ele se torna desafiador, né? E além desse contexto, temos um conteúdo de 4 anos de graduação para ser estudado, para ser revisado em menos de 60 dias, o que pode causar ali algum certo desespero, e muitos alunos acabam se dispersando dentre tantos assuntos do edital. Por isso que essa primeira aula eu sempre trabalho para a gente direcionar vocês na melhor forma possível em relação às dificuldades, claro, que você tem, mas o que vai ser cobrado na prova. Por exemplo, eu tenho certeza que muita gente que está aqui tem dificuldade, por exemplo, ou apresentou algum tipo de dificuldade em estatística, né? Eu falo isso pela experiência que eu tenho em sala de aula. Muitos alunos eles têm dificuldade em estatística, mas veja, se a gente for pegar o conteúdo de estatística lá do edital, vocês vão precisar passar ali umas 2 semanas trabalhando aquele assunto para poder relembrar, para poder revisar e começar a ter um domínio de resolução de questões. Aí eu pergunto, na nossa situação, vale a pena a gente gastar energia 2 semanas para poder responder uma questão na prova? É basicamente isso que a gente precisa estar atento, né? Em contrapartida, se a gente vai ali para as questões que envolvem contabilidade geral, que envolve normas e éticas, a gente vai conseguir quase 50% das questões que são aplicadas na prova. Então, a gente precisa ter um direcionamento de quais assuntos a gente precisa priorizar para estudo, tá? Não estou falando aqui que não é para ninguém estudar, por exemplo, estatística, auditoria, perícia, porque são questões que ganham 1 ou 2. Mas, se você precisa otimizar o seu tempo, então essa não seria a nossa prioridade para agora. Tranquilo, gente? Então, principais características que eu separei. O que é que eu fiz? Eu peguei as edições que a FGV tem desde 2014, 2024 para cá, né, que foi o primeiro ano que a FGV assumiu o exame de suficiência, coloquei na inteligência artificial e pedi para ela mapear quais são as características das questões. E essas foram as análises, né? Primeiro
foco na aplicação prática, né? Então, a gente, como eu já falei para vocês, a FGV, ela sempre privilegia questões que simulam situações reais, que são vividas no dia a dia de contadores, que estão na prática do mercado de trabalho, até porque esse é o objetivo da prova, né? Habilitar vocês para o mercado. Então, pode ser solicitada uma interpretação de norma, uma aplicação de um cálculo em determinada situação de uma empresa. Então, esse é o perfil de cobrança, tá? Um outro perfil também que foi mapeado pela IA é a multidisciplinaridade. O que é isso? Eu não tenho uma questão que é apenas de contabilidade de custos. Eu não tenho uma questão que é apenas de contabilidade geral falando de estoques. A banca, ela costuma cobrar nas suas questões um aspecto mais amplo, né, em relação aos temas de contabilidade. Então, tanto faz, em uma única questão, ela está abordando ali o CPC 16, que aborda de estoques, mas também na questão ela está trabalhando algum aspecto de tributação, a contabilização, o que vai repercutir no patrimônio líquido, então ela vai trabalhando ali vários conceitos de contabilidade em uma única questão. Isso também é um tipo de perfil da nossa prova, tá? As normas brasileiras de contabilidade, né, os vulgos CPCs, que lá na prova elas são tratadas como NB6. Então, tem alguns CPCs chaves que a gente precisa estar atento. E uma parte significativa é CPC 27, ativo imobilizado, CPC 46, CPC 26, né? CPC 00, que é o clássico, pode esperar ali umas 4 questões desse pronunciamento. Então, a gente vai estar trabalhando e abordando também essas regras, né, e essas normas mais queridinhas assim da FGV. E claro, ética e responsabilidade profissional, né, é um assunto que é bem cobrado nas questões, mas é um tipo de assunto tranquilo que a gente só precisa estar atento em relação ao código de ética, estudar o código de ética, na verdade, fazer a leitura e responder questões passadas desse nível, tá? Então, aí a gente já tem as principais características, né, das questões que a gente vai começar a trabalhar, que a gente vai ter uma abordagem, certo? Eu separei aqui um raio-x do nosso edital, tá? Então, um passo a passo, para quem não está atento, a gente já está no finalzinho, né, do período de inscrições. Na verdade, termina sexta-feira, então a gente precisa correr durante essa semana para poder garantir aí as inscrições. Só me diz, eu coloquei lá no grupo, muita gente ainda estava faltando fazer a inscrição, né? Então, se atentem aí aos prazos, tá? Olha só, de forma resumida, nós temos FGV como banca examinadora. O dia D, né, que é o dia da prova, vai ser no dia 27 de setembro, é um domingo, certo? A taxa de inscrição, ou seja, o investimento para essa prova, ela é de R$ 130 reais, e como eu falei, são 50 questões objetivas e de múltipla escolha. Então, de forma geral, esse é o cenário da prova, tá? Quem é que pode participar? Muita gente tem dúvida, né? E houve uma pequena mudança. Além dos bacharéis, deixa eu pegar aqui o meu apontadorzinho, ó. Além dos bacharéis em ciências contábeis, ou seja, quem já tem formação na graduação de ciências contábeis, estudantes a partir do quinto semestre, né? Na regra anterior, eram estudantes que estavam no último ano da graduação, mas já está apto, quem está no quinto semestre da graduação. Então, neste caso, pode fazer sim o exame de suficiência. Como eu falei, a linha do tempo, né? O período de inscrição iniciou no dia 9 de julho, tá? E vai ser finalizado, ó, no dia 7 de agosto. Então, essa sexta-feira, o portal ele encerra às 16 horas. Então, eu vou fazer na sexta-feira quando eu largar. Não faça isso. Já vai estar encerrada. Às 16 horas ele finaliza. E aí, pela experiência, portal da FGV algumas vezes apresenta ali algumas instabilidades. Então, façam o quanto antes
essa inscrição. Lembrando que no dia 10 de agosto, né, a próxima segunda-feira, é o prazo final para pagamento do boleto. Então, vocês se inscrevem até o dia 7 e tem até o dia 10 de agosto para poder fazer esse pagamento. O período de isenção já passou, né? Ele foi até o dia 13 de julho, para quem tem a inscrição no Cade Único e pedir a sua isenção. Dia 21 de setembro, né? Vai ser divulgado o local das provas. Para quem está aqui em Pernambuco, nós temos provas em Recife, Petrolina, né? E, como eu falei, a prova no dia 27 de setembro, ok? Sobre as datas, alguma dúvida, gente? Não? Beleza, então vamos embora. Já falei, né, a questão da atenção em relação à taxa de pagamento, R$ 130, né? O boleto ele é gerado no site da FGV, o pagamento é até o dia 10. Botei aqui, ó, não utilizem agendamento bancário, façam o pagamento, e aí depois do pagamento ele tem até 5 dias para confirmar a sua inscrição no site. Lembrando que a inscrição ela só será confirmada após o pagamento, tá? No edital, ele prevê alguns atendimentos especiais, então, quem precisa de condições médicas, né, precisa colocar até sexta-feira também, tá? O laudo médico para poder pedir ali algum tipo de acompanhamento especial. Quem for lactante também, está amamentando, também tem direito, né, a esse atendimento especial. E aí vale lembrar, né, que é obrigação do candidato levar um acompanhante maior de 18 anos para ficar com a criança enquanto você estiver ali fazendo a prova, tá? Então, fiquem atentos também a essa regrinha, né? Em relação à anatomia da prova, a prova ela dura 4 horas. É um horário muito louco, tá? Porque se vocês observarem, ela não é nem de manhã, né? Nem à tarde. A prova ela inicia às 10 da manhã e vai até às 14 horas da tarde. O principal desafio, pelo menos, que eu consigo visualizar aí é a ansiedade em relação a quem tem fome, né? É um horário de estresse, a gente vai estar com fome, vai estar ansioso. Então, de fato, a banca ela já quer desafiar a gente nessa estrutura emocional, né? Falei que era 5 questões, falei que era de 4 a alternativa, por isso que eu sempre priorizo e eu sempre indico para os alunos, olha, além de estudar conteúdo, o nosso treinamento, ele deve ser em resolução de questões da banca, tá? Não necessariamente questões do exame de suficiência, mas questões da banca e fazer simulados, simulando sim aquele horário da prova. Então, vou fazer um domingo, tirar ali das 10 da manhã às 14, para poder verificar o meu resultado em relação à prova também, ok? Já falei aqui do nosso alvo matemático, né? Cada questão ela tem um ponto, a gente precisa de 25 pontos para poder trazer a aprovação. Lembrando que, conforme previsto no edital, quando tem alguma questão que ela é anulada, ela pontua para todos os candidatos, independente do candidato ter acertado ou errado, aquela questão ela vai ser pontuada como ok, tá? É muito engraçado que quando a gente chega no período, né, pós-prova, que aí eu também acompanho os alunos para poder a gente desenvolver ali algum tipo de recurso, né, algum tipo de pedido de revisão de questões. Às vezes, um aluno, por exemplo, eu estou com essa questão, mas ela vai ser anulada, eu errei, vai pontuar, eu acertei. Não vai ser prejudicado, que o seu ponto também vai continuar, certo? Aqui, gente, é um mapeamento do conteúdo que está lá no edital, lá no anexo 2, né, relacionado aos tópicos, e a gente consegue observar, ó, que eu tenho um núcleo contábil aqui, né, e esse núcleo contábil, que vai ser o nosso foco,
Ele é composto por contabilidade geral, custos, pública, gerencial, teoria da contabilidade e normas. Nós temos um bloco de controle e validação, né, onde a gente tem ali perícia contábil, auditoria contábil e controladoria. Temos um bloco de leis e regras, que aí são noções de direitos em geral, e aí esses direitos em gerais podem ser direito empresarial, direito trabalhista, direito tributário. Inclusive, eu observei no edital, né, que a temática de direito tributário houve uma atualização por conta da reforma tributária, tá? Então, já está ali previsto CBS, IBS, a gente precisa estar atento em relação a isso, apesar que não vale a pena gastar esforço, né? Como eu falei, o nosso principal é o que está aqui de roxo, né? É o nosso núcleo, que a gente vai garantir uma boa parte das questões. E também temos bases instrumentais, né? Além de língua portuguesa, matemática financeira e estatística. Então, esse é o mapeamento em relação aos conteúdos, né, da nossa prova. O que é que a gente precisa entender também em relação ao dia da prova, né? É orientado que o candidato ele chegue pelo menos com 1h30 de antecedência. E vocês vão observar que a prova inicia às 10 horas, mas o portão ele fecha às 9h30. Então tenham na mente que vocês precisam chegar no mínimo às 8h30 no local da prova, tá? Veja, imagina, a gente se prepara, gasta, né, com taxa, enfim, e aí quando chega no dia da prova, perder por algum atraso, tá? Então, os portões ele fecha às 9h30, tolerância zero, né, para a entrada após esse horário, e aí lembrando que é horário de Brasília, tá? Então, até lá eu imagino que a gente não vai ter horário de verão, mas se tiver, a gente precisa estar atento que é o horário de Brasília e não o nosso horário local. Kit de sobrevivência da prova, né? Sempre caneta esferográfica azul ou preta, aquelas canetinhas lá da Bic, né? Que é com tubo transparente. Identidade original, certo? O RG ou CNH. Não é aceito nenhum tipo de documento digital, CNH digital, e-título, não aceita, tá? E os documentos precisam estar lá de forma física. A gente sabe que não pode utilizar celular, não pode utilizar nenhum tipo de acessório, por exemplo, óculos escuros, boné, né? E nenhum tipo de anotação, alguma anotação ilegal a gente pode fazer, certo? Então, aí é uma matriz de eliminação. Pegando essas situações, o candidato ele está eliminado, mas não é porque não pode celular que não pode utilizar calculadora. Lá no edital tem uma relação de calculadoras que vocês vão poder trabalhar, tá? Eu sempre indico, trabalhe em uma calculadora científica, né? Nem precisa ser um HP 12C, mas também não vai com uma calculadora que possa, por exemplo, na hora da prova, parar de funcionar. Então, e faça e leve a calculadora que você está trabalhando, que você vem desenvolvendo os seus estudos, tá? Evite responder a prova utilizando calculadora de celular. Quando eu falo evite responder a prova, não é a prova lá no local, mas os assuntos da prova, estudar utilizando essa calculadora de celular. Utilize a calculadora que você vai levar para a sua prova, para você já ficar habituado ao manejo dessa calculadora, ok? Então, falei aí basicamente um resumo do que tem no edital, e aí eu vou trazer algumas dicas para vocês que a gente pode aumentar a nossa chance de aprovação. Primeira dica, gente, a gente precisa ter um plano de estudo estruturado e direcionado. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os assuntos que a gente precisa direcionar, quais são os assuntos que a gente precisa ter de forma estruturada. Além disso, a gente precisa também estudar de uma forma estratégica. A gente não vai pegar ali assuntos do edital e fazer um estudo de forma aleatória. Quando eu falo isso, seria o seguinte, olha, pego hoje, abro lá o edital e vejo que eu preciso estudar passivos, ativos e passivos contingentes. Tá, mas eu não estudei nada relacionado a patrimônio. Eu não fiz uma revisão da contabilidade básica, que a gente, às vezes, não, esse é um assunto fácil, eu vou pular. E aí é onde pega pesado, né? Eu
deveria ver depreciação, mas é tão fácil, eu faço lá no trabalho de depreciação. As normas de depreciação contábil é totalmente diferente do que a gente faz no dia a dia, então, basicamente, ele precisa ter uma lógica, né, de estudos, e eu vou mostrar essa lógica para vocês, tá? A gente precisa focar em resolução de questões anteriores, e aí, como eu falei, a FGV, ela assumiu o exame de suficiência de 2024 para cá, então, com essa edição, serão 6 provas apenas, tá? Então, o que é que eu oriento? Respondam questões padrão FGV. Então, a gente vai trabalhar apenas questões da FGV, independente de ter sido trabalhado no exame de suficiência ou não, porque aí a gente já fica acostumado com o padrão de pergunta da banca, certo? Fazer simulados, e aqui no Corujão eu tenho um fator de análise que eu chamo de TMR, né, que é o tempo médio de resposta. E o TMR é o seguinte, olha só, eu tenho 50 questões que eu preciso responder em determinado horário. Por mais que a minha prova ela seja das 10 da manhã às 14 horas, esse não é o tempo que eu preciso para responder a prova. Eu tenho que responder um tempo menor para poder, após a finalização dessa prova, repassar aquelas respostas para o gabarito, né? Eu preciso marcar o gabarito e marcar o gabarito com calma. Eu já tive casos aqui de alunos que na contagem ele tinha feito 33 pontos, mas por erro na marcação do gabarito só fez 19 pontos e aí precisou refazer o exame de suficiência na edição posterior. Graças a Deus passou, mas é uma perda de tempo, tá? Então, a gente precisa fazer simulados com controle de tempo. E aí, quando eu falo de TMR, aqui no Corujão, a gente trabalha com uma meta de 4 minutos. Então, se eu estou fazendo um simulado com 50 questões, eu não posso passar de 4 minutos na minha média. Claro, vai ter questão que eu consigo resolver em 1 minuto e meio. Vai ter questão que eu vou passar ali 6 minutos porque tem um cálculo maior. Mas a minha média, ela não pode ser superior a 4 minutos. Se a tua média, se a tua TMR, quando terminar lá o simulado, ela ficar superior a 4 minutos, a gente precisa rever a forma que você está respondendo essas questões. E aí é que a gente vai começar a trabalhar diariamente o que precisa melhorar ou não. Beleza? Outra coisa, gente, a revisão ela tem que ser frequente. Ah, eu já estudei depreciação e aí eu vou seguir os assuntos. Não. O estudo ele é de forma cumulativa. Vocês vão observar, por exemplo, a gente vai iniciar com a parte mais básica, mas não é porque a gente já trabalhou uma parte mais básica que lá na frente a gente não vai voltar e responder aqueles tipos de questões, né? Então a nossa revisão ela é frequente. Eu sempre costumo indicar o seguinte, olha, de segunda a sexta, você estuda conteúdos. No sábado, você tira o dia para poder revisar aqueles conteúdos da semana. E no domingo, você vai trabalhar um simulado. Então, tem ali as questões daquela semana e aí você vai fazer o simulado. Deu bom o simulado? Massa! Vamos seguir na próxima semana com novos assuntos. No próximo sábado, quando eu revisar, a minha revisão não vai ser só dos assuntos da semana, é uma revisão geral. E aí o meu simulado também vai ser de forma acumulativa. É tanto que a gente começa nos simulados que eu faço aqui no Corujão com 30 questões, 25 questões, e aos poucos essas questões vão aumentando, porque a gente vai evoluindo também nos assuntos, beleza? E um outro tópico também, gente, é cuidar da nossa saúde mental e do nosso descanso, tá? E aí, quando eu falo isso, e aí eu já vou chamar, puxando a orelhinha de vocês aí em relação ao que vocês responderam lá no grupo de WhatsApp em relação a tempo, né? De estudo. Muita gente falou que não consegue estudar mais que 5 horas por semana. Olha só, se a gente for trabalhar 5 horas semanalmente, vai ser menos que 1 hora por dia. E sim, esse tempo ele é insuficiente para uma aprovação numa prova desse nível, tá? Diariamente, vocês precisam estudar entre 1 hora a 2 horas, mas é diariamente, não é só de segunda a sexta, né? Todos os dias.
E esse estudo, pessoal, ele tem que ser uma rotina, tá? Porque é algo momentâneo, é um sacrifício que a gente vai fazer agora, momentâneo, e depois, né? Isso daí passou. Então, tirar, por exemplo, eu consigo, para mim é mais tranquilo acordar 1 hora mais cedo para estudar, para quem gosta de estudar cedo. Não é o meu caso. Já eu prefiro dormir um pouquinho mais tarde e esticar um pouquinho algum tipo de projeto, em algum estudo. Então, vale a pena. E aí vocês vão observar o seguinte: por exemplo, vamos ter o Corujão terças e quintas, um caso hipotético. Então, na minha terça e na minha quinta, durante o dia, eu só vou revisar os assuntos que eu vou estar soltando lá no grupo e as questões que eu digo que eu vou resolver naquele grupo. Porque aí, se eu agilizo isso, na aula à noite, eu vou verificar a resolução e se eu tiver dúvida, eu tiro dúvida, né? Segunda, quarta e sexta, eu vou estudar os assuntos que eu vou estar direcionando para vocês também. Sábado, acredito que também teremos aulas pela manhã de resolução de questões dos assuntos gerais da semana. Então, é tempo suficiente para a gente ir trabalhando e ir ajudando vocês. Mas a gente precisa pegar na mão do outro e ter essa rotina de estudos ali para poder manter essa constância. Sem essa constância, eu acho difícil a gente alcançar um êxito, né, de aprovação, ou seja, olhando aí para as estatísticas dos exames, beleza? Nesse quadro, eu coloquei uma distribuição por área de conhecimento de contabilidade. Prestem atenção aí comigo, olha só. Vocês vão observar que contabilidade geral, em média, são 17 questões que caem na prova. Então, ela representa ali 34%, né? Contabilidade de custos, tem ali, em média, 4 questões, então 8% da prova. E aqui tem a distribuição. O que é que eu quero chamar a atenção aqui, gente? Se vocês observarem essas questões que eu marquei aí com a setinha vermelha, ela apresenta basicamente mais de 70% da prova, né? 72% para ser mais exato. E se vocês observarem essas áreas de conhecimento, ela vai estar dividida, ó, em duas áreas, tá? Eu posso chamar a primeira área de contabilidade para usuários externos e a outra área, contabilidade para usuários internos. Por que isso? Porque isso vai ajudar vocês na estrutura de estudos. Se eu vou trabalhar contabilidade para os usuários externos, o que é que eu preciso observar, né? Por exemplo, na aba de contabilidade para usuários externos, eu tenho contabilidade geral. Quando eu estudo contabilidade geral, eu consigo otimizar também as normas brasileiras de contabilidade. E eu também consigo otimizar a teoria da contabilidade, né? Lembrando, teoria da contabilidade aqui no edital não é aquela coisa chata da graduação, que a gente vai ver ali as escolas, lá, lá, lá. É basicamente CPC 00, tá? Por quê? Porque o CPC 00 ele não é trabalhado como norma, então ele não entra nesse bloco, tá? Ele entra como teoria da contabilidade. Então, conceitos de ativo, conceitos de passivo, enfim, é CPC 00, né? As características qualitativas, fundamentais, de melhoria. Então, percebam que a gente consegue trabalhar aí de forma conjunta esses assuntos. A mesma coisa é a contabilidade para os usuários internos. Eu tenho ali contabilidade de custos, eu tenho também contabilidade gerencial e tenho controladoria. Se vocês observarem, aqui, esse grupo, ele vai ter um resumo de duas disciplinas lá na graduação. A disciplina de contabilidade e análise de custos e a disciplina de análise das demonstrações contábeis, que é o quê? Índice de liquidez, índice de endividamento, análise horizontal, análise vertical, tudo isso
está sendo utilizado como contabilidade gerencial e na parte também de controladoria, onde trabalha ali orçamento, a parte de custo vai trabalhar classificação, custeio por absorção, custeio variável, enfim, margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Então, não são assuntos que dá para a gente se desesperar. Com estratégia, a gente consegue. Então, sempre aqui no Corujão, eu trabalho nessas duas bases. A gente fortalece aqui contabilidade para usuários externos, 80% do Corujão a gente vai trabalhar aqui. E depois, contabilidade para usuários internos, 20% do nosso Corujão. E aí vocês vão estar indo para a prova dominando mais ou menos 70% do que vai ser abordado. Então, a chance da gente bater lá os 50% da prova, ela é melhor. Beleza aqui? Deu para entender a estratégia, gente? Tranquilo? Então, a nossa estratégia é essa. Vamos trazer um bloco das disciplinas que a gente pode otimizar como contabilidade para usuários externos. Então, vamos fazer contabilidade geral, normas, né, teoria da contabilidade e do meio para o fim a gente faz a contabilidade para usuários internos, onde precisa ali de um aspecto melhor de análise, certo? E aí vocês podem perguntar, tá, Pedro, tu falasse para mim quais são os tópicos, né? Mas dentro dos assuntos, eu tenho que estudar tudo que está lá no edital? Não necessariamente. Olha só, em contabilidade geral, o que é inevitável, né? A gente ter ali, e não é estudar, tá, gente? Quando eu boto aqui é para a gente dominar balanço patrimonial, demonstração de resultado e demonstração de fluxo de caixa. Essas três demonstrações contábeis é certo cair questões com essa temática. Então, a gente não vai ali perder tempo, por exemplo, com uma DMPL, uma DOAR, né? Mas a gente tem que ter uma segurança entre balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração de fluxo de caixa. Um outro assunto também que a gente precisa dominar são os aspectos de reconhecimento e de mensuração, tanto para ativos quanto para passivos. Então, valor justo, né, valor de mercado, valor realizável líquido, todos esses conceitos em relação ao reconhecimento e à mensuração de ativos e passivos, nós precisamos ter segurança com esses assuntos, tá? Provisão, depreciação, amortização, exaustão também são assuntos muito cobrados em relação à contabilidade geral. A gente pensa ali, não dá uma atenção devida, por exemplo, a depreciação é tranquilo, né? É só dividir lá o percentual. Não é bem assim. Tem as regras, o CPC 16 ele traz algumas regras que a gente precisa estar atento. Então, são assuntos chaves aí de contabilidade geral. Avaliação patrimonial, ajuste a valor presente, escrituração contábil, né? Então, ali, entender o mecanismo de débito e crédito. Muitas vezes a gente se perde ali na contabilização, então, isso também é um assunto cobrado. Então, só recapitulando, demonstrações contábeis, balanço, DRE e DFC, mensuração e reconhecimento de ativos e passivos, provisões, depreciações, avaliações patrimoniais e a escrituração contábil como um todo. Quando eu falo de escrituração contábil, seria o quê? Os lançamentos de reconhecimento, né? A baixa de um imobilizado, o reconhecimento de uma receita, o que repercute quando eu lanço ali uma receita em relação à baixa do estoque, em relação aos tributos sobre aquele faturamento. Então, seria basicamente esses 5 tópicos chaves de contabilidade geral. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não? Beleza. Olha só, contabilidade de custos, o que a gente vai priorizar para esse bloco da disciplina. Então, ó, precisamos ter segurança na classificação dos custos, principalmente entre custo fixo e custo variável, porque ali, dependendo da questão, se a questão utiliza custeio por absorção ou se ela utiliza o custeio direto, custeio variável, eu preciso saber essa classificação, além das questões que pedem também a classificação.
Então, os métodos de custeio, principalmente aqui, ó, absorção e custeio variável também é muito recorrente, né? A apropriação dos custos dos produtos, então aqui eu botei o CPV, mas nós temos três, né? Que é o CMV, CPV e CSV, né? Custo das mercadorias, comércio, custo dos produtos, indústrias e custo de serviços vendidos seria as empresas de serviço. A gente precisa ter essa diferenciação aí e não tratar tudo como CMV, porque a banca ela gosta dessas pegadinhas. E rateio, né, dos custeios indiretos ali também, dos custos indiretos, é um assunto também muito recorrente. Então, tem uma mão de obra indireta para o produto A, B e C. Quanto é o valor do custo unitário do produto B? Então, a gente precisa estar lá os valores do indireto, da proporcional a cada produto e encontrar. Então, esses são os tópicos, né, de contabilidade de custos que a gente precisa estar atento aí em relação ao exame. Legislação e ética profissional, né? Quando a gente fala de legislação, a gente aborda aí as normas e princípios, e aí lembrando que essas normas e princípios são todas as normas brasileiras de contabilidade, que são as NBCs, tá? Que nada mais é do que os CPCs utilizados dentro do Conselho Federal de Contabilidade, além, né, das responsabilidades do contador, o código de ética também profissional da contabilidade. Então, esses assuntos também precisamos ter esses direcionamentos, tá? Na aba de princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, né? Quando a gente vem falar dos CPCs, eu vou colocar aqui alguns CPCs chaves, tá? Olha, o CPC 00, o CPC 01, o CPC 16, CPC 09, deixa eu ver aqui mais, CPC 27, CPC 26, CPC 25 também. Então, aqui são clássicos, tá? Esses CPCs assim, bem provável que ele vai ser cobrado. Inclusive, nessa versão do Corujão, eu estou desenvolvendo até alguns, não sei se vocês já trabalharam com o Notebook LM, né, que é uma IA do Google, onde ela traz ali respostas de acordo com o que a gente anexa, e não ela vai buscando respostas aleatórias. Então, eu tenho, por exemplo, um agente de IA para o CPC 00. Então, qualquer tipo de dúvida do CPC 00 a gente trabalha. Eu posso pedir ali para aquele agente trabalhar comigo algum tipo de simulados ou questões. Então, eu vou também estar compartilhando o link, né, dessas ferramentas de IA que eu utilizo também, e aí vocês vão estar compartilhando com a minha IA. No caso, aqui eu criei com o CPC 00 com as bases, que aí às vezes eu coloco o seguinte, eu pego o CPC anexo, tem um capítulo de um determinado livro que fala daquele assunto, eu anexo. Tem alguns vídeos no YouTube ou algumas aulas minhas com slide, eu também anexo. E aí a IA ela vai ficar limitada àquele assunto sem pegar assuntos externos, então as respostas serão mais confiáveis. E aí ajuda muito, né? Principalmente nesses tópicos aí teóricos, porque a gente pode pedir ali para ela criar, por exemplo, algum vídeo explicativo, ou pedir para ela criar um podcast de 15 minutos, de 20 minutos, para poder a gente estar estudando ali no trânsito, tá? Ou pedir ali alguns flashcards, algum infográfico, a gente consegue ali trabalhar. Eu vou mostrar para vocês esses agentes e vou ensinar vocês também a fazerem esses agentes para melhorar ali a rotina de estudos diária de vocês, beleza? Teoria da contabilidade, conceitos fundamentais, objetivo e função da contabilidade, escolas de pensamento, tudo que está relacionado ali no CPC 00, na estrutura conceitual. Contabilidade gerencial, olha só, a parte de orçamento e planejamento financeiro e também análise de balanço, né? Então, não sei, dependendo da graduação de vocês, vocês viram análise de balanço em outras disciplinas, né? Estruturas de demonstrações contábeis ou até a própria disciplina de análise de balanço, mas aqui no exame de suficiência
ele cai como contabilidade gerencial, tá? Deixa eu ver aqui, alguém falou no chat. Foi o Kleber. O Kleber falou, é interessante utilizar essa inteligência artificial a nível de FGV, né, para reforçar. Perfeito. Kleber, eu sempre oriento utilizar a IA, mas, como eu falei, pelo notebook ali, porque você vai estar trabalhando ali um assunto específico. Mas você utilizar a inteligência artificial para trazer resposta não é interessante, porque essa resposta não necessariamente vai estar correta, tá? Então, por exemplo, eu anexei lá alguns materiais de CPC 00. Estou estudando, então eu quero ali desenvolver um mapa mental, eu quero um resumo, né? Ela vai conseguir nos ajudar. Agora, colocar uma questão para ela responder, pedir para ela trabalhar essa questão, não é o caminho correto, certo? Porque a chance de ter ali explicações erradas é grande, certo? Controladoria, né, trabalha muito gestão de desempenho e orçamento empresarial, que está relacionado ali com contabilidade gerencial. Então, seria esses aí os assuntos que eu poderia trazer com vocês como prioridade no plano de estudos, certo? E aí, os 7 erros mais comuns que eu vejo os alunos cometendo quando estuda sem direcionamento, né? Primeiro, como eu falei para vocês, estudar de forma desorganizada, né? Segundo, ignorar as estatísticas do exame, não façam isso. De fato, o exame de suficiência ele não é uma prova difícil, mas é uma prova que reprova bastante, né? E aí, por que essa reprovação? Por falta de preparação dos candidatos, né? O candidato pega lá o edital e tenta esmiuçar todo o conteúdo. Não dá tempo, né? Não façam isso. Focar apenas em assistir aulas, tá? Vou dizer para vocês, o Corujão, ele não é a solução da aprovação, ele é o caminho, tá? Eu vou estar aqui pegando na mão de cada um de vocês, ajudando vocês nesse aspecto de aprovação, mas só assistir às aulas não vai ajudar. Além das aulas, vocês precisam cumprir também ali com as atividades, né, que eu for passando. Se for o caso, quem tiver com acompanhamento individual comigo, os planos de estudo que eu for passando, cumpra aqueles planos de estudos para você não ficar perdido, né, nesse processo, tá? Deixar questões simuladas para o final. Não, eu vou estudar mais e quando estiver perto do exame eu vou começar a fazer questões em simulado. Não, a gente precisa começar a resolução de questões desde o primeiro dia de estudos, para poder a gente começar a se familiarizar com o tipo de cobrança, tá? Então, digo a vocês, Corujão comigo vai ter todo dia ali umas 5 ou 10 questões para vocês brincarem, para vocês revisarem. Manda o comentário, manda o gabarito. Final de semana, revisa aquelas questões. No domingo, tem simulado com questões que a gente não viu, para a gente começar a observar onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando, e aí trazer um direcionamento melhor para esse processo, tá? Negligenciar revisões. A gente precisa revisar sempre, né? É um erro muito comum, e aí fica naquela loucura de acabar o conteúdo, cumpri e estudei o edital. Não, não é assim que funciona. A gente precisa trazer ali algumas revisões, tá? E outra coisa, não vá naquela, eu sei essa área de contabilidade geral, eu vou estudar mais essa, porque eu sei, é o que eu sei, é o que eu gosto. Não, você precisa estudar todos esses assuntos que eu coloquei aqui de forma estratégica, porque é esses assuntos que vai garantir um conhecimento a mais de 70% do que vai ser cobrado na prova, tá? E outro ponto, além de fazer os simulados, simule as condições reais da prova. Então, vai fazer o simulado no domingo, tenta fazer aquele simulado. Eu sei que às vezes a gente não consegue, né? Mas tenta fazer aquele simulado no horário da prova, entre 10 da manhã e as 14 horas, para você verificar como é que é o seu comportamento naquela situação de estresse, né? Como é que você trabalha, porque, gente, eu vou dizer o seguinte: simulado, eu defendo que é o ponto mais importante
em relação ao exame de suficiência, né? É a gente saber o que de fato a gente precisa se preparar, o que de fato a gente precisa trabalhar, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? Não? Então, basicamente, essa é a dica, né? Esse resumo aqui que eu faço para a nossa aula de hoje, né? De dicas de estudo para o exame de suficiência. Olha só, para vocês que estão lá no nosso grupo, o grupo ele vai funcionar, como eu falei para vocês, de forma gratuita, né? Nesse semestre, por conta da reforma tributária, inclusive, eu estou com muito projeto no escritório e a gente acabou não tendo tempo de fazer ali lançamento de Corujão e etc, tá? Mas, além das aulas que vocês vão ter acesso ali, os materiais que eu vou estar compartilhando, caso vocês também queiram ter vamos dizer assim, um acesso mais restrito, com um material mais direcionado, com acesso às gravações das aulas e etc. Eu vou enviar, junto com esse material que eu estou colocando lá no grupo, lá no último slide, um linkzinho para quem quiser participar da mentoria, tá? Então, as aulas vocês vão ter acesso tranquilamente. Todo dia, quando tiver aula lá no grupo, eu vou mandar o link como eu fiz hoje. A gente vai começar na terça-feira com resolução de questões. Mas se vocês, mesmo assim, entendem que precisa, por exemplo, de um plano de estudo direcionado, tendo ali o que precisa fazer dia por dia, tópico por tópico, então eu vou estar ajudando vocês e aí eu vou mandar o link aí para vocês observarem o que é que funciona, como é que funciona o Corujão Contábil, tendo interesse para a gente também iniciar esse acompanhamento. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, ó, nossa primeira aula vai ser na terça-feira. Quando eu falo de primeira aula, é aula de fato, com resolução de questão, com conteúdo, tá? Então, terça-feira, a nossa primeira aula, a gente vai trabalhar com patrimônio e variações patrimoniais, que é um assunto bem básico de contabilidade, mas vamos observar que, mesmo sendo um assunto básico, a FGV ela consegue dar um nó na nossa mente, e se a gente não ficar esperto, a gente pode perder essas questões mais fáceis, ok? Então, terça-feira, vou mandar lá no grupo o link para vocês e a gente vai estar trabalhando patrimônio e variações. Beleza, gente? Então, uma boa noite, um bom descanso e aguardo vocês na próxima terça. Tchau, tchau.